Graças e paz, igreja. Amém? Motivo de alegria estar retornando a essa igreja. Fico muito feliz em poder mais uma vez estar cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Trago um abraço da nossa igreja, Congregacional Dunamis, do nosso pastor Kielce, que acredito que alguns de vocês conhecem. E muito me alegro em ver como Deus ele traz uma homogeneidade em tudo aquilo que acontece. Nós vamos estar falando sobre Eclesiastes hoje, vamos estar falando sobre tempo, sobre eternidade, e tudo isso já foi lido, já foi cantado também nessa noite. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Inicialmente, vamos ler apenas os versos 13 e 14. Nós vivemos, ainda mais especialmente nesses dias, um tempo em que fazemos reflexões e questionamentos sobre a finalidade de todas as coisas, sobre o propósito de todas as coisas. E Eclesiastes é um livro que faz com que nós possamos refletir à luz de tudo aquilo que Salomão escreve. É um livro que faz a gente pensar sobre a finalidade maior da nossa existência. Porém, ele passa todo esse livro escrevendo, refletindo, pensando, para no último capítulo, nos últimos versos, ele apresentar para nós aquilo que eu acredito que é o princípio fundamental. Portanto, ele diz, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Salomão resume, ele conclui o seu escrito, dizendo que o propósito maior da nossa existência, a finalidade de nós estarmos aqui nessa noite, a finalidade de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não tem a ver simplesmente com aquilo que são atividades corriqueiras, mas tem a ver com esse propósito fundamental. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Em outras palavras, ele estava dizendo para aqueles que estavam, assim como nós, acessando os seus escritos, que tudo que nós vivenciamos, destituído, desassociado de um propósito divino, é mera vaidade e ilusão. Portanto, queria que a gente refletisse sobre o conceito de tempo, sobre como nós podemos vivenciar a nossa vida para a glória de Deus, porque muitas vezes somos envolvidos pelo ativismo, pelas circunstâncias desse tempo presente que tenta fazer com que a gente foque os nossos olhos, que a gente direcione a nossa mentalidade para o que é passageiro. Portanto, acredito que para a gente entender e compreender um pouco de como Salomão chegou a essa conclusão, a gente precisa entender um pouco sobre os decretos divinos, sobre como Deus estabelece, a partir da eternidade, todos os seus propósitos. Como nós fazemos parte de um propósito que vai além de um propósito meramente natural e humano. Deus nos fez seres racionais, temos a capacidade de pensar, de refletir, somos a coroa da criação. Porém, há uma enorme distância entre essa capacidade que Deus nos comunicou e o uso que nós fazemos dela. Muitas vezes a nossa racionalidade se volta para aquilo que é temporal e passageiro. Deus nos convida nessa noite, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que devemos ter uma mente transformada a fim de que a gente comece a compreender o propósito atemporal que vai para além desse tempo humano. O conceito de sabedoria moderna se volta para o fim que justifica todos os meios. A humanidade ela começa a caminhar alcançando finalidades finitas, finalidades passageiras, objetivos temporais. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que a gente deve acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Porém, muitas vezes, irmãos, a gente é pressionado, a gente é direcionado
para olhar para esse mundo como uma finalidade em si mesmo. Talvez a gente, enquanto cristão, a gente não diga isso de uma forma aberta, mas muitas vezes o nosso coração, os nossos pensamentos se voltam para aquilo que está ao nosso redor. Salomão pediu, dentre tantas coisas, sabedoria a Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 3 a 12, está registrado isso. De todas as coisas que ele poderia pedir, ele pede sabedoria. E aí, quando a gente chega em Eclesiastes 12, a gente vê que essa sabedoria de Salomão levou não simplesmente ele a refletir sobre a vaidade de tudo que é passageiro, mas ele conseguir concluir a maior importância, o maior propósito da nossa existência, que é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Hoje, ao ler os seus escritos, nós vemos que ele utilizou a sua sabedoria para se tornar um dos homens mais importantes da nação de Israel. Ele expandiu o império, expandiu o reino, como sendo o terceiro rei de Israel, ele expandiu o reino, conquistou horizontes, mas a principal marca de Salomão não é os territórios que ele conquistou, não é as riquezas que ele adquiriu, mas ele ser um homem sábio e conseguir nos ensinar, através dos seus escritos, que o propósito fundamental da nossa existência é glorificar a Deus. Salomão e os seus descritos, as suas declarações, podem nos levar a muitas reflexões, muitos questionamentos, e talvez por isso ele tenha deixado para apenas nos últimos versos trazer a conclusão fundamental. Talvez quando a gente começa a ler os primeiros capítulos de Eclesiastes, a gente é levado a concordar com ele, a começar a enxergar a natureza, começar a enxergar o tempo finito das coisas, para que no final a gente chegue a uma única conclusão: que se nós tivermos uma existência destituída do propósito eterno de Deus, do vínculo eterno com Deus, tudo é vão, tudo é inútil. Por isso, antes de refletir um pouco diretamente sobre esse pensamento de Salomão, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o conceito dos decretos divinos. Como é que a gente vai pensar sobre a nossa existência, sobre as nossas atividades, seja dentro do reino, seja nesse mundo onde Deus se utiliza de nós como seus instrumentos? Como é que a gente vai pensar sobre a nossa existência destituído de um propósito eterno? Para isso, nós precisamos entender que nada que acontece é simplesmente um mero acaso. Deus não nos entregou ao cumprimento das leis da natureza simplesmente, mas Deus ele também age diretamente em nós, por meio de nós, para que os seus decretos divinos, o seu decreto eterno se cumpra. Lá em Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Lá em Efésios 3:11 vai dizer que segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Jesus, houve somente um ato de sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvesse muitos, porque temos uma mente limitada, somos presos a essa visão que ainda tem relação com a nossa natureza caída. De forma que, mesmo sabendo que há um propósito eterno sendo cumprido, mesmo sabendo que Deus estabeleceu a história e tem o governo e o controle sobre ela, muitas vezes nós queremos controlar a nossa existência, muitas vezes nós queremos ditar os nossos passos, os nossos dias. Deus te convida nessa noite, através dessa reflexão, a pensar que, destituído de uma compreensão, de um propósito eterno, de um plano divino que está em curso, apesar da pandemia, apesar das circunstâncias, apesar de tantas coisas, um plano divino está em curso. Foi sendo revelado para nós, foi sendo mostrado através do relacionamento de Deus com os patriarcas, com a nação de Israel, na encarnação de Cristo, no derramamento do Espírito. Essa obra divina vai se tornando cada vez mais evidente, e ela tem uma mensagem muito clara para nós. Há uma eternidade nos esperando. Mas essa eternidade ela só vai ser vivenciada e desfrutada por aqueles que olharem esse mundo, enxergarem a sua existência aqui, tendo a consciência que tudo isso é passageiro e vão, e apenas aquilo que é eterno, apenas aquilo que tem um vínculo com Cristo, permanecerá para sempre. Por isso precisamos refletir sobre esse decreto de Deus, que desde a eternidade estabeleceu a redenção, que desde a eternidade estabeleceu o curso da história. Mas eu costumo dizer que é como se nós vivenciássemos as cenas, os episódios, dia após dia,
Mas Deus, como sendo esse criador dessa narrativa, como sendo esse soberano Senhor, que conhece a história por completo, porque Ele mesmo criou, Ele contempla cada um de nós, sabendo o que vai acontecer no nosso dia de amanhã, sabendo quantas vezes nós vamos tropeçar e cair, sabendo quantas vezes Ele vai nos auxiliar para que venhamos a nos levantar. Mas o que o Senhor deseja de nós é que nós não busquemos a nossa finalidade aqui, mas que a gente vivencie dia após dia, tentando tatear, tentando alcançar esse propósito divino que está em curso, que está acontecendo hoje, apesar das circunstâncias. Em Efésios 3:11, nós lemos a respeito desse propósito eterno de Deus. Em Atos 2:23, nós vemos que do determinado conselho da presciência de Deus, todas as coisas acontecem. Em Efésios 1:9, nós vemos que o mistério da sua vontade também acontece. Em Romanos 8:29, nós lemos que Ele também predestinou, escolheu, separou, tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Lá em Romanos vai dizer que quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro a Ele para que seja recompensado, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O propósito está em Deus e Salomão descobriu isso. A origem, a sustentação de todas as coisas está em Deus. E Ele registrou isso para nós, mas após fazer uma longa reflexão sobre a finitude dessas coisas temporais, após fazer uma reflexão sobre a canseira que está inerente ao trabalho, à natureza, a tudo aquilo que se apresenta como um passageiro. Os decretos de Deus são denominados do seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. Se Salomão era sábio, o Senhor dá sabedoria que concedeu a ele. Portanto, precisamos concordar e ter a plena consciência de que a maior sabedoria subsiste naquele que é a própria origem da sabedoria. Esses seus decretos são chamados de sua vontade, para mostrar que ele não estava sobre nenhum outro domínio, mas agiu segundo o seu conselho. Nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada à sua vontade, e por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que precisamos encontrar qual é esse propósito de Deus em nossas vidas. Senão vamos passar toda a vida tentando encontrar uma razão de ser, senão vamos vivenciar os nossos dias, vamos chegar à nossa velhice e olhar para trás e não vamos ter encontrado esse propósito divino para nós. Encontre o propósito de Deus em sua vida, no seu reino. Encontre o propósito de Deus em sua vida, na sua vocação. Procure glorificar a Deus através de tudo aquilo que você é. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. Nada que acontece debaixo do sol é fruto de um acaso, de uma coincidência, de leis naturais, de leis humanas, mas é fruto da determinação divina. O propósito de Deus diz respeito a todas as coisas, sejam grandes, sejam aparentemente pequenas para nós. Talvez a gente olhando a história de José, a gente não entenda no início daquela narrativa o propósito de Deus. Talvez a gente entendendo, olhando a história de Moisés, descendo o rio para parar numa terra distante, a gente, naquele início da narrativa, a gente não conseguia compreender o que Deus ia fazer através da sua vida. Mas quando a gente se relaciona com esse decreto divino e com esse propósito eterno, a gente vai começar não a questionar Deus, mas colocar a nossa vontade, subjugar a nossa existência àquilo que Deus quer enquanto propósito para nós. Outro ponto importante é que precisamos refletir sobre essa multiforme atuação do propósito de Deus. Embora Deus ele tenha um plano perfeito, um plano eterno que condiciona todas as coisas ao cumprimento da sua vontade, é bem verdade que Deus trabalha de forma individual em nossas vidas. Deus nos chama de uma forma diferente, de uma forma particular, de forma que cada um de nós precisamos entender qual é esse propósito específico
Deus chamou Salomão para ser rei de Israel, chamou Salomão para escrever os provérbios, para escrever Eclesiastes, a fim de que hoje a gente pudesse ter acesso a esses escritos e refletir sobre esses pensamentos. Deus chamou Moisés com um outro propósito, Deus chamou Isaías com outro propósito, Deus chamou Jonas com o propósito de levar a sua mensagem para os assírios, que tempos depois seriam o império que ia devastar Israel. E era talvez por isso que Jonas não quisesse pregar a mensagem, porque na cabeça dele Deus estava restrito a Israel. Deus não poderia ser compartilhado, mas a soberana vontade de Deus fez com que ele cumprisse esse propósito, essa missão, e o povo se arrependeu, e o povo se voltou para o Senhor. O decreto de Deus é tão abrangente como o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas, a todos os eventos. Quantos de nós, do ano passado, especialmente para cá, não questionamos ou não refletimos sobre o porquê, sobre o motivo pelo qual tantas coisas estão acontecendo? A palavra de Deus nos ensina que nada disso é por acaso, há um propósito de Deus se cumprindo, há pessoas sendo salvas através desse momento, mas há também pessoas partindo para a condenação eterna. E Deus quer que nós possamos nessa noite refletir sobre qual é o propósito pessoal para as nossas vidas. Muitas vezes a gente compartilha tantas coisas com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com aqueles que estão próximos. Mas existem determinadas circunstâncias que implicam num relacionamento pessoal entre eu e você, entre Deus e você. De forma que talvez ninguém entenda, talvez ninguém compreenda, mas o propósito que Deus separou para que você venha a cumprir é algo que só você pode fazer. Não estou dizendo aqui que ninguém é insubstituível, não tem nada a ver com isso. Mas até nas questões simples, Deus separa pessoas para que esse propósito se cumpra. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais, lei da física, lei da química. Nós não estamos entregues simplesmente a um curso natural das coisas. Mas nós cremos num Deus que intervém na história. Nós cremos num Deus que, quando a sua palavra é dita e declarada, não há nada que possa impedir. E essa certeza é tão grande que faz com que nós se relacionemos com as Escrituras, crendo que tudo aquilo que foi estabelecido, tudo aquilo que foi anunciado enquanto palavra de Deus há de se cumprir. É por isso que nós cremos que o céu é de verdade, é por isso que nós cremos que a eternidade há de ser uma verdade, é por isso que nós cremos que o sacrifício de Cristo teve o real poder de nos justificar, porque essa palavra foi lançada como um juramento, e a palavra de Deus, quando é lançada, não pode voltar atrás, ela se cumpre. Lá em Hebreus capítulo 7, a gente encontra a narrativa de que Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Ele é santo, porque Ele é inocente, porque Ele é separado dos pecadores. E todas essas características de Cristo faz com que a gente encontre nele o alvo, o autor, o consumador da fé, o alvo da nossa existência. E isso tem uma implicação direta para nós. Quando a gente se depara com esse Cristo, revelado também aqui em Eclesiastes, como sendo o propósito maior da nossa existência. Quando a gente se depara com Cristo, apresentado em Eclesiastes como sendo a imagem do Deus invisível, aquele Deus que se revela diante da humanidade, com o propósito que nós venhamos a temê-lo e obedecê-lo e seguir esse caminho. Quando a gente encontra nesse escrito essa mensagem, a gente percebe que nós não podemos passar os nossos 30, 40, 50, 60, 70, 120 anos aqui, seguindo um mero curso natural. Mas a chamada de Deus para nós é que venhamos olhar para a eternidade, olhar para a salvação que já foi revelada para nós e ao mesmo tempo perguntar ao Senhor: o que queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim, mas para que propósito, Senhor? Para o cumprimento desse propósito eterno. O propósito de Deus é eterno.
supor que sequer um deles foi ditado pelo tempo, é supor que ocorreu algum acontecimento inesperado, que surgiu algum evento que fugiu do controle de Deus. Deus não ignora os eventos futuros que são executados por volições humanas, mas as Escrituras nos afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Sabe aquele dia que o Evangelho chegou até você? Esse dia já estava determinado por Deus. Sabe quando você nem esperava, mas essa mensagem penetrou no teu coração e fez com que a tua consciência sobre o que é eterno, sobre o que é verdadeiro, viesse à tona? Esse dia já estava escrito, já estava estabelecido. E o que nós podemos simplesmente fazer é, dia após dia, buscar encontrar o que o Senhor quer de nós. Então, qual é a relação, então, desses decretos divinos com o livro de Eclesiastes? Queria que a gente agora voltasse um pouco para Eclesiastes, capítulo 1. Verso 1 em diante. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Algumas traduções vão falar que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Esse mesmo homem que conclui o capítulo 12 falando que o nosso propósito fundamental é temer e obedecer a Deus, ele inicia o seu escrito falando que tudo é inútil, que tudo é vaidade, que tudo é passageiro. A palavra hebraica que aqui é trazida, revel, ela tem a ideia de algo que é fútil, algo que representa nada, algo que é vazio, algo que é destituído de significado, algo que é sem valor, algo que tem a ver com rapidez, algo que logo desaparece. Tem a ver com algo que é finito, que é temporal. Tem a ver com algo que não tem uma qualidade em si mesmo. E todo o restante desse capítulo e dos capítulos que se seguem até o capítulo 12, vai aparecer cerca de 35 vezes essa mesma expressão. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é inútil, tudo é passageiro. E Salomão conclui no final que não é que a nossa existência aqui, ela não tem um significado. Mas o que ele quer dizer para nós é que o significado da nossa existência só reside em Deus. De forma que se nós trabalhamos destituído de uma glorificação ao ser de Deus, isso é vaidade. De forma que se nós vivemos os nossos relacionamentos destituído de uma concepção divina sobre o propósito de Deus, isso é vaidade, isso é inútil. Então, quando a gente se volta para a palavra de Deus, quando a gente reconhece que há um decreto divino em curso, e quando a gente questiona ou tenta aplicar em nossas vidas esse conceito, a gente vai começar a perguntar a Deus qual é o propósito dele em nossas vidas em todos os âmbitos. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O mundo procura por respostas na religião, procura por respostas nas ciências sociais, procura por respostas no acaso. Nós temos essa resposta porque o próprio Deus revelou. A resposta da nossa existência é Ele, porque Ele é a origem. A resposta da nossa existência é Ele, porque é Ele que nos sustenta. A resposta da nossa vida é Ele, porque para Ele são todas as coisas. Destituído dessa compreensão divina quanto à nossa existência, nada faz sentido. O verso 3 nos diz que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Em outras palavras, o que Salomão estava dizendo é que nós vamos passar. E se naquele grande dia, diante do Senhor, nós não tivermos encontrado esse significado da eternidade em nossas vidas, se não tivermos encontrado em Cristo
esse caminho não simplesmente teórico, mas esse caminho impregnado em nosso ser, nós teremos passado toda uma vida sem significado. Somos contrapostos com a nossa finitude, nossa temporalidade. Somos obrigados a reconhecer a necessidade de um propósito eterno e apenas o encontramos em Deus. Lá em Marcos 8,36 diz: pois do que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O verso 5 de Eclesiastes capítulo 1 vai dizer que o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao seu lugar. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Salomão começa agora a contemplar a natureza, os fenômenos naturais. Ele começa a ver aqueles ciclos repetitivos. O sol nasce, o sol se põe. O rio corre para o mar, mas o mar nunca se enche. E onde está o propósito disso? E aí, quando ele chega no capítulo 12, ele vai responder onde está esse propósito. Está em Deus. Porque a própria natureza, o que ela faz é proclamar a glória de Deus. É anunciar não simplesmente a sua grandeza, mas a grandeza daquele que o criou. Então, quando a gente olha para o sol que se põe e que nasce novamente, a gente não precisa enxergar isso como um fenômeno natural, mas a gente precisa olhar para aquele que criou esse astro, para aquele que criou essa ordem, para que criou todo esse propósito. E assim como essa natureza, que a Escritura vai dizer que ela geme, que ela clama pela redenção, nós também precisamos ter essa concepção. A humanidade caída, ela clama por redenção. Cristo já veio, mas a sua obra há de ser consumada na sua segunda vinda. Tudo que ele anunciou já está estabelecido e não há como voltar atrás. Mas nós clamamos, nós ansiamos, porque quando olhamos os noticiários, quando olhamos a nossa existência, tudo é vaidade, tudo é inútil. Mas quando Deus revela para nós esse propósito, a gente se lança numa posição de serviço, numa posição de servo, e dizemos: Senhor, obrigado pela salvação que me alcançou. Obrigado porque Cristo veio e em Cristo nós encontramos o propósito da nossa existência. Foi falado aqui no início que nesse mês é comemorado São João. Tantas pessoas nesse momento, se fosse um ano normal, estavam nesse exato momento vivenciando as obras da sua própria carne. Talvez, não tem como a gente dizer assertivamente, mas talvez muitas pessoas sejam alcançadas nesses dias, através do Evangelho que está sendo espalhado, e talvez muitas pessoas podem refletir sobre a temporalidade das coisas. Mas quando a gente olha para Cristo, até a morte, quando a gente olha para Cristo, ela tem um fim. Até a morte que gera tanta dor para nós, mas quando a gente associa com essa obra eterna, com esse propósito eterno, até a morte aponta para algo maior do que ela, para aquele que venceu a própria morte. Quando enxergamos os ciclos naturais, tendemos a vê-los sem um propósito. Porém, o propósito está no processo contínuo que aponta para o Criador. E diz para a nossa alma que precisamos preenchê-la. E como podemos preenchê-la? Como saciar esses questionamentos da nossa existência? Em Jesus. No Evangelho de João, ele vai dizer 7 vezes o que ele é.
E todas as vezes que ele fala aquilo que ele é, isso representa que toda a nossa subsistência e necessidade está nele. Ele vai dizer no Evangelho de João que ele é o pão da vida. Ele vai dizer no Evangelho de João que é a luz do mundo, que é a porta das ovelhas, que é o bom pastor, que é o caminho e a verdade, que é a ressurreição e a vida, que é a videira verdadeira. Do que nós precisamos mais, então? Voltando para o texto de Eclesiastes, o verso 10 vai dizer: haverá algo de que se possa dizer, veja isto, é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é perfeito, que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tendo visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e corre atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser cortado. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Em outras palavras, Salomão estava a dizer de que tudo aquilo que ele experimentou na vida, sendo ele um dos homens mais ricos que já passou pela face da terra, sendo ele um dos homens mais sábios que já existiu, e o que ele nos ensina é que corrermos atrás de qualquer coisa, destituído da pessoa de Cristo, é correr atrás do vento. O conhecimento se depara com o ilimitado. Quanto mais buscamos, quanto mais queremos alcançar, mais nós somos contrastados com a nossa limitação. Fomos criados para glorificar a Deus, para bendizê-lo para sempre. O breve catecismo de Westminster vai responder essa pergunta fundamental. Qual a finalidade do homem? E a resposta é bendizer o Senhor e se alegrar nele para sempre. É glorificar a Deus. Destituído disso, não há propósito nenhum. Tudo é vento, tudo é passageiro. Acontece que buscamos encontrar outros propósitos. Salomão, em sua extensa reflexão, percebe que a verdadeira sabedoria é olhar para a eternidade. Vivendo cada fase, cada etapa, buscando ser o que Deus quer de mim hoje. Você hoje é filho, então seja o filho que Deus quer que você seja. Você hoje é um esposo, seja o esposo que Deus quer que você seja. Você é é alguém que exerce um ministério dentro da igreja, seja de louvor, seja de diaconia, seja de presbitério, seja um dom de socorro que você tem de assistir às pessoas. Vivencie isso para a glória de Deus. O Senhor nos chama para isso. Lá em Hebreus capítulo 12, é traçado um cenário de que nós estamos numa arena da existência. E existe uma multidão de testemunhas. Pessoas que cumpriram uma carreira, que completaram a carreira da fé. E hoje estão olhando para nós, que aqui estamos. Olhando para nós, que aqui estamos. E nós que aqui estamos precisamos encontrar esse propósito a fim de que possamos cumprir também essa carreira. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Salomão, Davi cumpriram a sua carreira. Mateus, Lucas cumpriram a sua carreira. Paulo, Timóteo, Tito, nós também precisamos cumprir. Capítulo 2, verso 1 diz: pensei comigo mesmo, vamos experimentar a alegria. Vamos descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim.
Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí reservatórios para regar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores, cantoras e também de um harém de delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Salomão, no capítulo 2, agora, ele se lança a experimentar a vida. Ele começa a enxergar a natureza no capítulo 1, não encontra sentido nisso, e aí agora ele se lança na sua própria vida, em tudo aquilo que aparentemente para nós é o auge da nossa existência. Poder, riqueza, mulheres, dinheiro, recursos, conhecimento. E ele começa a experimentar todas essas coisas. Mas ele diz, mas eu conservei a sabedoria. Conservei a sabedoria. Conservei a sabedoria. Talvez o propósito de Deus em permitir que Salomão vivenciasse tudo isso é para que hoje a gente tivesse acesso a esse escrito e refletisse. Se o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso de todos os tempos chegou à conclusão de que tudo isso é finito e passageiro e não tem propósito, e que apenas em Deus há um propósito, nós também devemos assim ser, encontrar em Deus o nosso propósito. Por fim, irmãos, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o conceito de tempo. Como é difícil para nós a gente vivenciar com a perspectiva da eternidade. Como é difícil para nós tentar encontrar esse propósito de Deus em nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso ministério. Na mitologia, existem 2 tipos de tempo. E o Novo Testamento ele vai ser escrito com essa perspectiva. Quando a palavra registra o tempo cronos, se associa com o tempo limitado, com o tempo finito, com essa vaidade que está associada a esse tempo que corre, com esse tempo que é finito. Em outros textos vai ser apresentado um tempo que tem a ver com um tempo ideal, com um tempo perfeito, com um tempo que se cumpre baseado num propósito que está além desse propósito da nossa existência aqui. Na mitologia, Cronos era um titã que se tornou senhor dos céus após destronar seu pai, Urano. O mito do Cronos ilustra temas como envelhecimento, mudança, entre outros elementos relacionados ao tempo. Cronos personificava o senhor do tempo, aquele que tudo devorava. Para vocês terem ideia, no mito de Cronos, ele, com medo de perder o seu poder, ele começou a devorar os seus próprios filhos. Da mesma forma, muitas vezes, quando a gente pega esse pensamento de Eclesiastes, se a gente viver aprisionado a esse tempo finito, a gente vai começar a devorar toda a nossa existência, querendo a nossa finalidade aqui. Porém, o Kairos, por sua vez, nos apresenta o oposto. Na mitologia era descrito como um jovem que não se preocupava com o relógio, com o calendário, com o tempo cronológico. Era representado por um jovem que sempre estava nu, com asas nos ombros e nos tornozelos. Tinha mechas no cabelo caindo na sua testa,
mas a sua nuca era calva. Isso representava o caráter instantâneo da sua apreensão. Ele só pode ser pego, agarrado pelos cabelos. Em sua passagem por nós, e uma vez tendo passado, é impossível alcançá-lo. Esse mito, e que no Novo Testamento, quando a palavra de Deus é escrita no grego, e os autores bíblicos vão utilizar desse tempo, geralmente eles vão associar com esse tempo de Deus, que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que nós questionamos, que nós perguntamos, que nós indagamos, mas que nós precisamos encontrar. É quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pergunta: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas me ensina a viver os teus propósitos. Me ensina a viver o teu decreto, Senhor. Eu não consigo, como o Senhor vê o amanhã, mas me guia através do teu Espírito. Me conduz através do teu Espírito a viver a tua vontade. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Associando ao decreto divino, conforme diz Riley, a perfeição de Deus também se manifesta sobre o seu domínio e controle sobre a história. Sua palavra sempre se cumpre. Nós vemos as cenas, os episódios, porque somos limitados, a gente só enxerga o hoje. Mas precisamos confiar num Deus que governa a história. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, e nesses dias, como a gente tem visto isso de uma forma ainda mais clara, pessoas nascendo e pessoas morrendo. Há tempo de plantar, Eclesiastes 3:2. Tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Quantos de nós precisamos se afastar de contato presencial ao longo desse tempo? Era o tempo de estarmos afastados fisicamente. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, porque tem a ver com um propósito eterno. Aplicações diretas para nós. Primeiro, há um propósito eterno em curso, se cumprindo. Segundo, precisamos encontrar esse propósito em Deus e não nesse mundo. Terceiro, precisamos ouvir a voz de Deus, nos guiando ao que ser e o que fazer, dia após dia. Queria convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui nessa noite. Te agradeço por Salomão ter sido iluminado por ti, ter sido dotado de sabedoria e ter deixado para nós esse ensinamento. Ele foi um homem rico, poderoso, desfrutou de todos os prazeres, tudo aquilo que aparentemente para nós é o bem mais valioso. Mas ele nos ensinou de uma forma clara e direta que tudo isso é passageiro, tudo isso é vão, isso é sem significado, Senhor. O significado da nossa existência está em Ti. E quando Jesus Cristo, Teu Filho amado, veio à Terra, Ele provou para nós, não simplesmente de uma forma teórica, mas Ele encarnou, Ele veio à Terra para nos dizer de uma forma pessoal, de uma forma visível, de uma forma real, que não há propósito destituído de um olhar para a eternidade. O Senhor nos ensina a confiar que o Teu governo é eterno. Nos ensina a confiar que nada do que nós vivenciamos aqui é fruto de um acaso, não é fruto de leis naturais. Nós não estamos entregues ao curso natural das coisas, mas o Senhor está nos sustentando hoje. O Senhor está controlando a Tua igreja, o Senhor está nos guiando em direção aos Teus propósitos. O Senhor nos ensina
a superar essa mente limitada. E como diz lá em Romanos, que possamos vivenciar uma verdadeira transformação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas não é agradável segundo os nossos padrões, não é boa segundo os nossos padrões, mas é boa segundo o Teu eterno propósito. Somos felizes porque encontramos ao Senhor, mas existem muitas pessoas nesse exato momento que ainda não encontraram. Elas estão entregues a essa vida dissoluta, estão buscando desenfreadamente tudo que é vão e passageiro. Abre os olhos, Senhor, que o Teu Evangelho alcance essas pessoas que estão a passos largos, vivenciando em direção ao inferno. Ajuda a Tua igreja a cumprir essa missão. Ajuda-nos a entender qual é o nosso lugar no reino. O Senhor nos chamou, cada um para ser uma parte desse corpo, cada um para exercer uma função no Teu reino. Nos ensinar a encontrar essa vocação, nos ensinar a cumprir o Teu chamado. Mas antes de tudo, nos ensinar a ser Teus discípulos e servos. Nos ensina a nunca se ensoberbecer e nos ensina a nunca deixar de olhar para Ti como sendo o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus nós te oramos gratos, porque se dependesse de nós, das nossas forças, dos nossos esforços, estaremos nesse exato momento, desenfreadamente correndo, atrás daquilo que é passageiro. Por isso, obrigado, Senhor, por abrir e continuar abrindo os nossos olhos acerca das verdades eternas. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Mais uma vez, queria agradecer pelo convite e que possamos nos encontrar outras vezes. Quem sabe vocês, quando a gente... Estamos num processo ainda, né, de construção da nossa igreja, mas... Sabe, quando a gente estiver lá, vocês também puderem estar juntamente conosco, cultuando ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, graças e paz. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus pela sua vida e render graças a Ele pela a reverência que vocês tiveram em ouvir a palavra de Deus. Creio que nada que o irmão falou aqui, usado pelo Senhor, vai cair em vão, não é? Então, eu queria que você ficasse de pé. Amanhã a gente tem EBD. E quem puder vir, venha para adorar o Senhor, aprender da palavra de Deus. E à noite, às 18h30, culto solene. Você também está convidado. Amém? Aos visitantes que estão aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é sempre bem-vindo aqui. Amém, irmãos? Então vamos orar. Antes de orar, eu queria que o irmão Kelvin não saísse sem falar comigo e Letícia. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade, teu amor leal. Queremos te louvar, Senhor, pela vida dos teus santos que estão aqui e pelos teus servos que estão em casa, que não pôde subir à tua casa. Muito obrigado pela forma linda a qual o Senhor usou o teu filho, com um texto tão glorioso e tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra é vida, essa palavra é a verdade, essa palavra tem poder, esta palavra é martelo que esmiuça a penha. Então, Senhor, gratos por Ti, grato por Tua presença, pelo Teu amor leal. Nos dê uma noite abençoada, nos dê uma noite tranquila e um sono restaurador. E pela Sua misericórdia, nos conceda um dia com vida amanhã, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de subir à Tua casa. Obrigado por ter feito de novo. Obrigado por abrir a porta da tua casa para juntos adorar o Senhor. Senhor, quantos irmãos, quantos servos teu agora não pode adorar em conjunto,
não pode se congregar, pois estão em caverna, pois estão escondidos, com medo de represálias. Mas nós te agradecemos, te oramos pela vida do teu servo Rodrigo e Luísa e tantos outros que estão enfermos. Em nome de Jesus, estenda a tua boa mão, trazendo saúde e restaurando a vida dos teus santos. Te agradecemos e pelos méritos de Cristo, nós te louvamos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Cercado de glória e majestade, adorado